Bom, nós vamos agora falar aqui no Bom Dia Maranhão, entrevistar o secretário de Direitos Humanos do Estado, Francisco Gonçalves. Ele está conosco aqui, o nosso convidado nesta manhã de segunda-feira. Secretário, bom dia. Bom dia, Roberto. Prazer tê-lo aqui no Bom Dia Maranhão. Secretário, nós vamos falar, entre outros assuntos, da questão da FUNAC. Nós temos aí o governo do Estado preocupado com essa situação do déficit no sistema, que é uma preocupação, um problema antigo, histórico e nacional, diga-se de passagem, alugou uma residência no bairro da Aurora para receber internos da FUNAC. Eu queria que o senhor falasse, em primeiro lugar, diante do que tem sido colocado, inclusive, aí no debate público, um aspecto que muita gente está esquecendo nesse debate, que é a necessidade urgente de que unidades sejam construídas no Estado para este fim. Eu queria que o senhor começasse a entrevista exatamente falando sobre esse primeiro aspecto. Adalberto, esse é um tema fundamental por duas razões. Em primeiro lugar, é de que os adolescentes que cometeram atos infracionais e que foram internados na FUNAC estão sob a tutela do Estado. Ou seja, que ao mesmo tempo que o Estado deve aplicar as medidas socioeducativas, o Estado também deve garantir as condições adequadas para a internação desses adolescentes. Nesse aspecto, há um esforço da FUNAC para garantir essas condições, um esforço importante de melhorar essas condições. O segundo lugar é que a experiência nacional e internacional, aliás, é exemplo como demonstra os recentes casos no Amazonas e em Roraima, demonstra que a superlotação não só gera violência, gera morte e gera uma série de situações que comprometem a dignidade dos internos. Então, nesse sentido, a FUNAC faz um outro esforço, que é de evitar superlotação. E para isso é trabalhar com pequenas unidades, com número menores de adolescentes e evitar a superlotação, porque a lotação gera situações como a que nós observamos nos últimos dias nos estados vizinhos. Em relação a outros estados, também no caso da FUNAC, tem enfrentado problemas mais graves do que o nosso. Nós não temos chegado a enfrentar essa situação, exatamente porque temos tomado a iniciativa de evitar que a superlotação vire uma constante na FUNAC. Eu tenho um dado aqui, secretário, inclusive, do Conselho Nacional do Ministério Público, que em 2014 o Maranhão liderava em relação às unidades da Federação com maior superlotação nas unidades de internação para adolescentes autores de ato infracional. Eram 461 internos naquela época para 52 vagas. Qual é a realidade hoje do Estado? Ela se mantém nessa faixa? Hoje nós temos cerca de 273 internos, são divididos em unidades masculinas e tem uma unidade feminina. Nós temos vários tipos de etapas: a unidade inicial, a etapa de privação de liberdade, a etapa de semi-liberdade, e em que eles são de acordo com os atos que foram cometidos, de acordo com o processo também de passagem pela FUNAC. Essa aqui é importante porque, ao mesmo tempo que nós temos esse número, há uma pressão crescente de decisões judiciais nos municípios de envio de adolescentes para cumprir atos infracionais na FUNAC. O problema é que nós não podemos ter só em São Luís. Ao esforço do governo, então, para descentralizar de São Luís, porque os internos, segundo as regras do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, devem ficar próximo dos seus familiares e, ao mesmo tempo, lugares urbanos que tenham acesso, possibilidade de acesso para as famílias e de acesso para os servidores que trabalham nas unidades. Esse é um aspecto importante, porque ao mesmo tempo que está acontecendo isso aqui, o governo do Estado está fazendo um esforço para concluir obras estruturais da FUNAC, o que vai nos garantir condições, aí eu sim diria, mais tranquilas, que é a construção da obra Imperatriz, é uma obra bastante adiantada, mas que quando o governo Flávio Dino assumiu, foi verificado problemas administrativos no financiamento do BNDES, então teve que ter paralisação para poder ajustar os procedimentos, fazer nova licitação, inclusive. E nós trabalhamos aqui em São Luís com a construção também de uma unidade em Paço do Lumiar, de acordo com as regras do SINASE, que lamentavelmente foi embargado pelo prefeito anterior, a obra, por pressões de setores imobiliários, e que agora nós queremos retomar o diálogo com o prefeito eleito, Domingos Dutra. Secretário, esse prédio foi alugado com dispensa de licitação, não é? A lei determina que esse caso deve ser a exceção. Isso se enquadra em relação a esse prédio que foi alugado? E mais, as condições do prédio são realmente hoje as ideais para o funcionamento de uma unidade da FUNAC? Você tem que ver como é que a FUNAC trabalha. Primeiro que eu tenho lido nos blogs e nas redes sociais que as pessoas pensam que é o governador que faz contrato de locação de imóvel. E faz contrato de locação de imóvel é a unidade responsável, junto com uma outra secretaria, que é a SEGEP. No caso específico da FUNAC, a FUNAC ela procura as imobiliárias, apresenta às imobiliárias os critérios que devem ser obedecidos
para encontrar um prédio. Não é fácil encontrar prédio para a FUNAC, porque é prédios que vão ter que ser adaptados e, nesse sentido, nos interessa o menor nível de adaptação. Então, o prédio ele deve ter condições para colocar as celas, as celas, colocar refeitório, sala de aula, local de lazer, de recreação. Então, ele deve reunir, o prédio, o terreno deve reunir as condições para isso. Então, o prédio deve reunir as condições de adaptação para isso. No caso específico, a FUNAC fez um levantamento com as imobiliárias, e de todas as propostas que foram apresentadas pelas imobiliárias, todas foram visitadas pelos técnicos da FUNAC, e os técnicos da FUNAC selecionaram aquela que reunia as melhores condições de adaptação e o menor preço dos que foram apresentados. Secretário, esse contrato foi feito em 2015 e a informação que se tem é de que os internos foram transferidos para lá somente na semana passada. O que foi feito nesse período aí até então que justifique esse aluguel já de 2015 até agora? Ocorreram 3 situações, Roberto. Uma primeira situação é a adaptação do prédio. O prédio precisava ser adaptado às condições. Então tem que fazer o estudo do prédio e verificar as questões de adaptação. O segundo, a comunidade, eu tomo conhecimento, sobretudo a comunidade da Aurora, houve uma série de resistências à ocupação pela FUNAC e, ao mesmo tempo, uma série de atos de vandalismo que comprometeram a execução da obra. Ainda hoje com os adolescentes já internos, o prédio tem sofrido atos de vandalismo. Até então, nós vínhamos tratando, abrindo diálogo com a comunidade, foi feito várias reuniões. Nessas reuniões surgiram, inclusive, as preocupações básicas da comunidade, que se davam em 2 níveis. Uma que tinha ido uma unidade da FUNAC, mas eles também não viam outras ações no que se referiam à segurança pública e, ao mesmo tempo, à recuperação de serviços públicos existentes na área. A segurança pública tem uma presença hoje municipal bastante forte. O que nos preocupou ali, que estava dentro da previsão da Secretaria de Segurança Pública, era exatamente ter uma presença maior. E, nesse sentido, já coincidiu com uma discussão que a Secretaria de Segurança vinha fazendo com o Conselho de Paz do bairro, que era a instalação de uma companhia militar. E surgiu depois a sugestão de colocar também postos 24 horas. Então, uma decisão do governo de melhorar as condições de segurança na área, como uma decisão também já de governo, a partir desses diálogos, de melhorar também, de melhorar os equipamentos urbanos, os serviços urbanos existentes na área do Grande Anil. Essa é uma questão importante, porque nós tivemos esse problema. O terceiro problema, houve uma discussão já no ano passado, onde colocar a companhia. O pessoal reivindicou que fosse colocado na Aurora, lá, então ficou se analisar a possibilidade de usar, inclusive, parte do terreno alocado para colocar a companhia também, a companhia militar. Mas esse assunto ficou para este ano por conta de questões orçamentárias. Essas dificuldades que nós tivemos, então, de ao mesmo tempo, de obra, atos de vandalismo, conversação com a comunidade, no esforço de conversar com a comunidade, chegar ao entendimento, houve de fato um atraso do ponto de vista da entrada. Mas havia uma preocupação do governo que é importante salientar. O fato do governo abrir o diálogo com a comunidade não significa necessariamente que sejamos obrigados a concordar com as mesmas questões. Há responsabilidades de governo que precisam ser observadas e serem decididas, sobretudo quando nós estamos sob a tutela do Estado, menores infratores, e não nos interessa passar por situações que já vivemos, a exemplo do sistema prisional do Maranhão, ou viver situações como aconteceram agora recentemente no estado do Amazonas e de Roraima. Nesse sentido, a decisão do governo foi ocupar o prédio com o destino para o qual tinha sido alugado e instalar a unidade da FUNAC nos termos do SINASE. Bom, nós vamos aproveitar a presença do secretário de Direitos Humanos do Estado, Francisco Gonçalves, aqui no nosso estúdio, para falar sobre isso. Secretário, nós temos uma situação aí de linchamento, uma situação lamentável. Temos casos registrados aqui na capital e também temos situação em que as pessoas, de tentativa de linchamento, né? Eu dizia ainda há pouco que em São Luís, pela primeira vez, foram 3 casos em um dia, secretário. Adalberto, o problema do lixamento hoje é um problema nacional no Brasil. Os casos verificados na última década apontam para indicadores graves. E nesses indicadores eles revelam 2 problemas. O primeiro problema é a concepção de justiça que ainda predomina em parte da população, que é confundir a justiça com a vingança e com a manifestação de ódio. Eu me lembro que há uma pergunta que tem circulado nas redes sociais nos últimos dias, que é o seguinte, que é uma criança que pergunta para o pai assim: papai, se todos os bandidos foram mortos, só sobrarão quem? Aí o pai dele responde: só sobrarão assassinos. Então nós não podemos compreender que o ato de vingança, ele gera uma violência igual àquele que executou a ação de vingança, a mesma pessoa, o mesmo crime qual ele pretendia
combater, ou mais grave ainda. Esse é um aspecto importante do ponto de vista da gravidade da situação. A outra questão é da preocupação de ampliação da presença do Estado junto à população. Isso implica uma decisão do governo, por exemplo, na área de segurança pública, de ampliar a rede de segurança pública no estado do Maranhão, de ter uma presença maior junto à população e junto com outros serviços do Estado. Porque nos parece que a presença do Estado é um outro aspecto importante, chave, para se enfrentar a questão do lixamento. Nesse sentido, as ações do governo do Estado, por exemplo, na área de segurança pública, na área da educação, tanto de recuperação das escolas, como de ampliação da rede escolar, são ações que visam enfrentar o problema, a exemplo de uma ação conjunta do governo do Estado com a Prefeitura de São Luís e a Unicef, que são as plataformas de centros urbanos. Obrigado, secretário, pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Muito obrigado também, doutor.